o horário. Eu falei para vocês prestarem atenção. Então, no livro, é um livro de 15, 20 anos atrás. As cerâmicas precisavam de mais desgastes. Hoje, a gente tem cerâmica com 0,5 de desgaste. Tá? Então, as cerâmicas hoje me permitem desgastar menos do que a metalocerâmica. Mas não é sempre que eu vou desgastar menos. Então, tá aí, ó. Eu começo avaliando o caso, escolhendo a cerâmica, planejando, para eu poder saber como que eu vou fazer o preparo provisório. Depois disso, o que a gente vai fazer? Depois que eu fiz o provisório, a gente vai voltar, a gente vai ajustar a infraestrutura da cerâmica e a gente vai cimentar. Tá? Então são 6 passos para a gente fazer uma coroa. Não quer dizer que são 6 consultas. Tá? Mas são 6 etapas que a gente precisa pensar para fazer uma coroa. Tá? 6 etapas que a gente precisa pensar para fazer uma coroa. Então vamos lá. Ó. Primeiro passo. O que a gente vai fazer? A gente vai avaliar o caso e pensar na escolha da cerâmica. Tá? Então nós vamos escolher qual cerâmica que a gente vai utilizar. E aí vem, ó, uma primeira análise para eu decidir qual cerâmica que eu vou usar. A análise vai ser do substrato. Eu vou ter que ver o que está embaixo. Por que é importante, na hora de eu fazer uma coroa de cerâmica, saber o que está embaixo? E aí, por quê? Por quê? Porque a cerâmica ela tem uma característica diferente da metalocerâmica. Na metalocerâmica existe um copo metálico. E sempre em cima do copo metálico vai ter um opaco. Então toda metalocerâmica ela é bem opaca. Porque vai ter um copo metálico e eu vou ter que pintar de branco em cima. Certo? Isso a gente fala que é o desenho da peça. Na cerâmica pura, esse topping ele pode ou não ser opaco. Então na cerâmica é a gente que escolhe a cor da estrutura. Então eu escolho essa cor aqui. Então na cerâmica, se eu tenho um núcleo metálico, eu tenho que avisar o técnico que tem um núcleo metálico. Para ele poder saber escolher como que ele vai fazer o coping. Tá? Então, na cerâmica, eu tenho que me preocupar com o substrato, porque a estrutura da cerâmica passa luz. Então, ó, passa luz. Isso aqui é um coping de cerâmica. Olha lá, ó, passa luz. Então, se passa luz, quando o dente está de cor de dente, é muito legal, fica bonito. Mas quando o dente está com núcleo metálico ou quando o dente é escuro, não fica bom. Vai passar luz, o fundo é preto, vai ficar cinza. Então, na coroa de cerâmica, eu preciso saber o que está embaixo. Eu preciso avisar. Então, a gente sempre for fazer uma coroa de cerâmica, tem que passar a cor do substrato. Isso é um dos maiores erros que as pessoas fazem. Aí você fala, pessoa, pedi uma coroa 2, mas ele não mandou a 2 não. A cor não está batendo. Aí eu vou perguntar, você falou para ele que estava embaixo? Ele falou, não. Então ele não errou a cor. Ele errou a opacidade dessa coroa. Era para ele ter feito um copo opaco, já que a cor de dentro está ruim. Todo mundo consegue entender isso? A coroinha passa luz. Se isso aqui estiver escuro, ela vai ficar cinza. E o problema não é técnico, porque você não falou para ele que o fundo é escuro. Isso é algo que a gente não precisa informar na metalocerâmica. A metalocerâmica é sem padrão. Gastar 1,5 tá bom. Tá? Então, isso é uma análise que eu tenho que fazer.
podem esconder melhor. A zircônia é mais opaca que o silicato. São basicamente os dois materiais que nós vamos trabalhar. Então, quando está muito escuro, eu posso pensar em fazer de silicone. Então, vou fazer de silicato. E o preço é o mesmo. A diferença é a indicação. Quando é implante, eu penso em fazer de zircônia, que era mais resistente. Eu tenho que saber o que está embaixo, para eu definir a cerâmica. E é basicamente assim que a gente escolhe as restaurações. Ou os diferentes materiais. Tá? Então eu vou resumir sempre a dois materiais. E aí vem uma outra situação, que é a forma de fazer essas coroas. Eu posso fazer elas com um copinzinho, ou eu posso fazer elas inteiras. Quando que eu faço ela com um coping? Chama estratificada. Quando que eu vou indicar fazer um coping? Primeiro, quando tiver escuro o fundo. Se o fundo tiver muito escuro, eu vou ter que colocar esse cara aqui, opaco. Então, quando o fundo está muito escuro, eu já tenho que pensar nessa situação. A outra coisa é quando eu quero estética. Porque aqui o técnico vai aplicar uma camada de dentina, uma camada de esmalte, uma camada de translúcido. Aqui eu tenho chance de ficar mais bonito. Tá? Então vai definir o bordo. Então aqui eu tenho mais estética. E aqui eu consigo esconder o fundo. No caso aqui, quando for escuro, fazer aquele copo. Mas o ideal não seria fazer também aqui. Calma. Ou uma metalocerâmica também é uma opção. Tranquilamente. Então, quando eu tenho fundo escuro, eu escolho essa técnica com zircônio. Se eu quiser fazer cerâmica pura. Ou eu faço uma metalocerâmica. Tá? Então eu tenho duas coisas que vocês vão ter que pensar para escolher a cerâmica certa. Primeiro, é qual cerâmica vocês vão usar. Segundo, é como que vai ser feita a coroa. Se vai ser feita estratificada ou maquiada. Então vocês vão ter que conhecer as cerâmicas diferentes. Quais diferentes? O de silicato e a zircônia. E vão ter que entender como que pode fazer, estratificada ou maquiada. São essas duas coisas que eu vou ter que saber antes de eu fazer o caso. A tendência é acabar a metalocerâmica e entrar a zircônia. Né? Porque as pessoas não querem mais o metal, não é porque ela é ruim, não. É porque as pessoas não querem ter mais o metal. Elas associam o acinzentamento da gengiva ao metal. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O acinzentamento da gengiva ou é desadaptação ou é o dente que está escuro. Dificilmente é por causa da coroa. Mas, você quer vender, você vem tranquilo. Você fala, olha, vamos fazer tudo branquinho. Então, todo paciente vai comprar. Então, ninguém quer. Você passa R$100 a mais, você vê a diferença no laboratório, R$200 a mais para fazer ela toda branca. Então eu quero. Dificilmente você vai ter um paciente para aceitar. Né? Então, acaba que a demanda está sendo por esses materiais. Uma segunda coisa, Marcelo, é que os técnicos estão preferindo fazer zircônia do que metalocerâmica. Porque a zircônia você faz no computador e fresa. Você não precisa nem de mão de obra para fazer. Então a metalocerâmica dá trabalho. Você precisa ter um cara para fazer uma fundição do coping. A zircônia a tendência é ficar mais barata. Ela só não fica mais barata porque ela vende mais. E você precisa de um maquinário mais caro para fazer ela. Mas depois que você tem as máquinas, ela é muito mais barata que a metalocerâmica. A metalocerâmica precisa de uma pessoa fazendo tudo. Isso é um problema. Quem que vai fazer isso? Ninguém quer fazer mais. Né? Os laboratórios estão com um problemão. Você não tem um técnico lá para fazer a função, para você aplicar a cerâmica. Ninguém quer fazer.
Aí você pega uma zircônia e já o computador te entrega pronto. Ah, pô, você pega um de silicato, o computador te entrega pronto. Então é muito mais prático, né? Então a gente está caminhando para cerâmicas puras por dois motivos. Uma é a resistência das pessoas, outra é a praticidade. É a praticidade da coisa. Então tá. E a coroa maquiada? Quando que a gente vai usar a coroa maquiada? A estratificada, que é a que tem um pop. Eu falei que a gente vai usar quando o fundo é escuro e quando eu quero mais estética. Eu quero algo mais bonito. Posso sempre pedir estratificado. Agora, quando eu quero algo mais resistente, posterior, por exemplo, eu peço a maquiagem. Ah, mas professor, o fundo é escuro. Então vai ser estratificado mesmo. Embora eu queira mais resistência, vai ser estratificada se o fundo for escuro. Do pré-molar para trás, essa aqui resolve bem. Resolve bem. Tá? Então tá aqui, ó. Qual a forma de utilizar? Olha lá, ó. Basicamente isso aqui. Tá? Vamos só acrescentar o que eu falei, que é importante. Áreas estéticas e núcleos. Vou colocar aqui substratos, ó. E substrato escuro. Tá? Então é isso aí, ó. Então é isso aí. Primeira partezinha. Então eu tenho que entender isso aqui. Tá? Se eu ligar para o laboratório, se eu mandar um trabalho, eles vão perguntar a você. Você fala, mas doutora, você quer estratificado ou maquiado? Todo laboratório vai perguntar isso. A gente tem que saber. E aqui sim tem diferença de valor. Ah, de uma cerâmica ou outra não muda, mas aqui muda o preço. Esse aqui, ele faz tudo na máquina. Então é mais barato. Esse aqui, ele faz só o popping na máquina. E ele aplica um pincelzinho na cerâmica. Esse aqui é mais caro. Esse dá mais trabalho. Então, se ele tiver um popping, ele vai ter que aplicar uma cerâmica em cima. Dá mais trabalho, é mais caro. Quanto mais caro? Vamos supor que esse aqui seja 300 e esse é 450, em média. É um pouco mais caro. Tá? Um pouco mais caro. Então, isso é uma decisão que a gente vai ter que tomar, que vai influenciar no preço, que vai influenciar na qualidade do tratamento. Todo mundo entendido isso aqui? A maquiada é mais resistente. Só que nessas situações estéticas e de substrato escuro, ela é mais limitada esteticamente. Certo? Beleza. Depois vem as duas cerâmicas que a gente pode usar, que eu vou resumir para vocês no de silicato e na zircônia. Só. Tá? Só. Então tá aqui. Deixa eu ver se aparece aqui o slide do silicato. Tá? Então vamos escrever aqui. Dessas cerâmicas, vamos lá, dessas cerâmicas, daqui, nós vamos usar o de silicato, só. Entre parênteses, a marca famosa dela é o Emax. Tá? Então tá aqui, ó. E eu tenho uma diferença muito grande entre esse material e a zircônia, que é isso aqui, ó. O de silicato, ele tem isso. Se ele tem isso, ele adere à resina. A zircônia não adere à resina. Então, se ele tem sílica, ele adere à resina. Vocês lembram da aula passada? Se ele tem sílica, na hora de cimentar, tem que fazer o quê?
ácido fluorídrico e silano. Ácido fluorídrico e silano. Eu dei essa aula, né, de cimentação? Sim, né? Fez uma cara aí, eu falei, meu Deus, não dei a aula ainda, vou voltar tudo. Tá? Então tá aí. Então essas pecinhas de silicado, a gente vai fazer o ácido fluorídrico silano. E olha só a notícia boa. Eu posso fazer tudo com desilicado. Tudo. Aqui na faculdade, todos os casos praticamente a gente vai fazer desilicado. Então esse aí é o nosso material de escolha. Se for faceta, eu só posso fazer com ele. Se for faceta e se for omei. Vocês estão vendo que esses preparinhos aqui, eles são só parciais no dente? São parciais. Tem que ter retenção à resina, tem que ter adesão à resina. Então faceta e omei é só isso aqui. Zircônia a gente só faz coroa. A gente não faz nada parcial com zircônia. Tá? Se for fazer parcialzinha, é com esse material. Parcial. Parcial. Não sei se termolífero não. Tá? Mais preparinhos parciais, que é faceta, omei, só esse material, que tem que aderir à resina. Tá? Tem que aderir à resina. Esse aí é um exemplo, ó. Isso aí são as facetas de dissilicato. E vocês estão vendo que está meio amarelado no meio? Que é porque está deixando passar a luz. A gente está vendo o gesso que é amarelo. Tá? Esse é o que tem que tomar esse cuidado com o substrato. Se estiver escuro, eu tenho que avisar. Tá? Se estiver escuro, tem que avisar. Então tá aí, ó. E ainda tinha duas colunas para trás. Então, ó, essa cimentação é assim. Eu faço ácido no dente, faço adesivo no dente, faço ácido na peça, faço silano e depois eu coloco o cimento e polimerizo. Tá? Então aqui, ó, tem ácido fluorídrico e o silano. Ácido fluorídrico e silano. Tá? Então esse é um exemplo, ó, tá aí, faceto. Isso lente de contato, fica mais fino do que 0,5. Beleza. E a zircônia? A zircônia a gente vai usar para algo específico. Para algo específico, que é as nossas pontes e prótese sobre implante. Tá? Prótese sobre implante. Nós vamos fazer essa divisão para ficar mais fácil para vocês. Tá? Ficar mais fácil. Então a zircônia a gente pensa quando tem muita resistência, ponte fixa, quando for trabalhar com implante. A gente vai fazer muito menos aqui na faculdade. Se tiver um dente muito escurecido, aí eu posso pensar em fazer um corte de zircônia. Tudo bem? Todo mundo acompanhou até aí? Beleza, ó. Então tá aí, a cimentação da zircônia, ela não tem adesão, não precisa fazer o ácido e o silano. Então ela você não faz ácido e silano. Você coloca o cimento direto no DL-cimento. É igual a metamucilâmica, você só limpa e cimento, coloca o cimento e cimento. E esse aqui, ó, é o único caso que nós vamos indicar ela para dente, quando estiver escuro. Se o dente estiver desse jeito, aí a gente indica ela, senão vai ser inconsistente. Tá? Então esse é um exemplo. Tudo bem? E aí? E aí vem a nossa segunda questão. Nosso segundo tópico vai ser, então, os nossos pinos, os nossos núcleos, quando necessários. Quando vai ser necessário a gente colocar os pinos e núcleos, independente de qual seja. Quando vai ser necessário?
quando eu perder mais da metade do remanescente. Quando eu perder mais da metade do remanescente, eu já preciso de um núcleo. Perdi mais da metade do que sobrou lá. Sobrou menos da metade. Aí eu preciso de um núcleo. Tá? Então sobrou menos da metade, eu preciso de um núcleo. Agora, como que eu vou saber se esse núcleo vai ser um pino de fibra ou se esse núcleo vai ser metálico? A decisão principal é o que sobrou no final aqui, ó. Se sobrou mais de 2 milímetros da porção coronária, mais de 2 milímetros, pino de fibra. Se sobrou menos de 2 milímetros da porção coronária, núcleo metálico. Basicamente isso. Tá? Então, se sobrou quase nada de dente, é o núcleo metálico. Se sobrou um pouco de dente, pino de fibra. Quanto isso? Tem que pegar mesmo o especímetro, tem que pegar a sonda milimetrada e medir. Tá? E medir. E até hoje se fala nisso, ó. O que mais garante a sobrevida, a longevidade da sua coroa, chama-se efeito férula, que são esses 2 milímetros aqui, tá? São esses 2 milímetros, será que vai aparecer viu? Tá? São esses 2 milímetros, tá lá aparecendo. Então tá aqui, ó. O que mais garante a longevidade da sua coroa é você ter esses 2 milímetros em dente na cervical. Isso é mais importante até que a gente colocar o pino. Então esse abraçamento que a gente tem, sobrar esse pedacinho de dente, é o mais importante para a longevidade dos nossos casos. Isso aí fala até hoje. Tem artigos recentes falando sobre isso. Então, quando eu tenho isso aqui, até 2 milímetros, eu faço o pino de fibra, beleza, legal. Quando eu não tenho isso aqui, eu já vou para o pino metálico. E aí, o pino de fibra, a gente faz dessa forma, ó. Seleciona, a gente seleciona o pino, um pino translúcido, se possível, e cônico, que é o formato do conduto. Corta esse pino de forma que essa fibra fique em maior volume possível. Olha lá, ó. Então eu coloco ela para ficar pelo menos na altura do preparo. Tá? Não é colocar ela no toquinho lá e colocar o resto de resina. Ela vai ficar alta. A gente limpa o pino com álcool 70 e passa oscilando. Aí. No dente, a gente vai fazer o sistema adesivo, ácido adesivo. No dente, a gente faz o ácido adesivo. Se eu tiver um adesivo autocondicionante, eu não preciso fazer ácido. Vocês lembram do autocondicionante? Eu não preciso fazer ácido. Vai lá e lava. Ele está secando aí com aquelas endotips. Vocês compram essas pontinhas endótipas? Tá? Aqui eu vou recomendar vocês secarem com pó de papel. Melhor ainda do que essas pontinhas. Tá? Vai passar o adesivo. Também vai tirar o excesso. Tá? Ele vai tirar o excesso com um sugador endodôntico. Mas eu vou recomendar um pó de papel. Vai polimerizar o adesivo antes de colocar o cimento. Tá? Então ele está polimerizando o adesivo e aqui ele vai usar o cimento. Vocês aqui na faculdade vão usar esse mesmo cimento, que é o Alcem Poli. Tá? Ele vem com essa pontinha para misturar e já colocar dentro do conduto. Vocês vão usar isso aí. Então vai lá, ó, injeta o cimento dentro do conduto, injeta o cimento e coloca o pino. Ele ainda vai vibrar aqui com a pontinha de ultrassom.
para sair as bolhas. Está saindo até uma bolhazinha aqui. Isso aqui nós não vamos fazer não. Não vamos vibrar não. Só vamos inserir lá. Está tirando o excesso das bolhas. E qual é a grande vantagem desse cimento ao sem core? Ele tem um core no nome. Core em inglês é núcleo. Esse cimento permite que a gente termine o núcleo de preenchimento com cimento. Eu não preciso fazer resina aqui. Se não fosse esse cimento tipo core, eu ia cimentar e aqui eu ia pôr resina. Esse cimento tipo core eu posso usar só ele. Aí eu cimento e faço a porção coronária. Aí ele vai terminar de polimerizar e vai ajustar o preparo. Então tá aí. O próprio cimentinho resolveu. Tá? Polimerizou. Terminou o preparo, tá pronto. O que, é que ele está medindo ali? Se tem a espessura que ele quer. Beleza. Aí está ali, ó. Nosso copo, tá? Voltando aqui para a nossa sequência. Então, olha só como a zircônia é opaca. Se isso fosse um copo em Gemax, não seria tão branco assim, não. Poderia ser que passasse um pouquinho de luz e acinzentasse. Tá? Então, esses casos, a zircônia vale. Isso é para mostrar que aqui foi feito um pininho de fio. Exatamente do jeito que a gente fez lá. Tá? Então, tá aí. E aí veio a peça um pouquinho mais clara. Faz o quê? Um ajuste de cor. E pronto, para terminar. Tá? E essa é uma boa indicação para a nossa cerâmica, que é a zircônia. É a única indicação que eu vou colocar da zircônia sobre dente, quando o núcleo está muito escuro. Todos os outros casos sobre dente vai ser de silicate, vai ser mais. Então nós vamos padronizar isso aqui na clínica lá de vocês. Independente do professor que orientar, nós vamos fazer assim. Então, todo caso sobre dente, que a cor tiver legal, a gente vai fazer por mais. Se for dente anterior, estratificado. Se for dente posterior, maquiado. Tudo bem? Todo mundo concorda? Então tá aí. Isso aqui é só para mostrar como faz a zircônia. A zircônia é feita na fresadora. Tá? A zircônia é feita na fresadora. Então ele vai lá, ó, e fresa. É uma máquina que fresa. Ela é igual um giz, né? Igual um gesso. Depois pega essa estrutura que está bem fraquinha, bem frágil e coloca no forno. Tá lá, ó. Então a máquina vai fazendo a peça. Então você não precisa de ninguém colocando a mão ali. É um computador que faz. Você precisa de uma pessoa atrás do computador. Aí uma mesma pessoa faz um monte. É só desenha lá no computador e manda a máquina fresar. Tá? Depois o que faz? Leva para o forno e dá o acabamento. O que ele passou por último ali? Na cerâmica. Glaze. Passa o glaze e entrega para o protesista. Aqui a pecinha feita. Tá? Uma ponte fixa de zircônia. Tá? Então você precisa da máquina para fazer a zircônia. Então ele tem que comprar essa máquina. E essa máquina é extremamente cara, mas uma vez que ele comprou, acabou o problema. Não precisa nem de funcionário mais. Então tá aqui, ó. Vamos só, vou até apagar essa feldspática para não confundir vocês. Então vamos lá. Saúde. Então tá lá. Qual cerâmica a gente vai utilizar? A gente vai usar isso aqui, ó. Nós vamos usar o de silicato inlay, onlay, faceta e coroa unitária quando eu tiver o substrato em dente ou resina. E nós vamos usar a zircônia só para as coroas. A gente vai usar a zircônia só para as coroas. A gente vai usar a zircônia só para as coroas ou ponte fixas
sobre o núcleo metálico e sobre o implante. Combinados, então? Beleza, o segundo passo, a gente vai fazer o que nesse segundo passo? No segundo passo, nós vamos planejar para a gente orientar o preparo. O que significa isso? A gente parte do princípio que para eu saber o quanto eu vou desgastar, eu tenho que primeiro saber o formato ideal da coroa. Então é comum nos dentes anteriores a gente fazer um enceramento antes de fazer as restaurações. Tá? Então quando a gente fez a moldagem prévia para vocês fazerem o provisório e a guia de desgaste, a gente não moldou o manequim? O manequim é o formato ideal. Tá? Se eu fosse fazer na boca, eu teria moldado o dente do jeito que estava e mandado fazer o enceramento. E aí eu faria esse silicone moldando esse modelo, tá? Que pode ser feito no gesso ou pode ser feito no computador e impresso. Tá? Então eu teria esse resultado aí, ó. Tá? Ou eu faço no gesso e faço na cera, ou eu faço no computador e eu imprimo. Então esse é o modelo de como eu quero a minha modelo. Se for o caso anterior, tá, gente? Se for o caso posterior, eu não precisaria fazer ensinamento. Mas quando é um caso anterior, a gente simula assim. Então a gente simula para o paciente antes de fazer. Então quando a gente vai fazer 6 coroas, 12, 6 facetas, 12 facetas, fazer a boca toda, a gente programa para ver tudo antes de executar. A gente não pega e sai fazendo um monte de preparo aleatório. Né? Então sempre que for dente anterior, mais de um elemento, tá? A gente pode fazer isso aqui. Hoje é muito mais barato eu imprimir um modelo e fazer no computador do que eu pedir para o cara encerar. Se a gente pedir para encerar, ele vai cobrar cada dente aí R$60, R$80. Se a gente for fazer no computador, ele cobra R$25, R$30. Né? Então hoje está mais barato a gente ir para o digital. Né? E aí sim, ó, o que a gente vai fazer depois? A gente vai fazer, ó, a moldagem prévia. Lembra que vocês pegaram lá nas aulas de preparo e a gente fez 2 moldagens? A gente fez 2 moldagens. Só não lembro não. Pois é, foram 2. Eu só fiz uma só. Eu fiz errado. Não só. 1 ou 2, sempre. Uma dessas moldagens vai ser para a gente fazer o provisório. A outra vai servir para quê? A gente chama de guia de desgaste. Vocês lembram? Disso, a gente saber o quanto que a gente preparou lá no dente. Então tá aqui. Nós vamos fazer, ó, uma para fazer os provisórios e a outra para fazer essa guia de desgaste. E essa guia de desgaste é que vai me mostrar o quanto eu desgastei. Então tá lá, ó, minha coroa e minha faceta. Eu quero só desgastar o que eu preciso. Então eu pego a minha guia de desgaste e coloco lá em cima do dente. E faço o meu desgaste. E vou medindo. Então a gente sempre vai fazer uma guiazinha de desgaste para vocês. Para ajudar vocês a saber o quanto vocês desgastaram. Tá aqui, ó. Como que eu vou medir aqui? Pego a sonda periodontal e encosto aqui. A sonda vai mostrar se tem 0,5, se tem 0,2. Né? Para vocês poderem saber o quanto vocês desgastaram. Porque você olhar o preparo aleatório, você não sabe quanto foi desgastado. Então a gente sempre vai fazer essa moldagemzinha preliminar. E aí a gente vai desgastar.
Esse caso aqui, ó, o dente era escuro. Eu desgastei mais, virou uma coroa. Esse outro dente era mais claro. Eu desgastei menos, virou uma faceta. E aí está aí, ó, os preparos de acordo com o necessário. Parece que está igual, professor, mas não está não. Esse aqui tem menos desgaste que esse. Esse aqui tem menos desgaste que todos os outros. Tá? Só que eu só vou perceber isso quando eu coloco o silicone. Se eu parar para olhar, fica difícil eu saber quanto eu desgastei. Então, na hora de fazer o preparo, principalmente lá no dente do paciente, todos vocês vão fazendo linhas de desgaste. Para vocês terem ideia do quanto vocês estão desgastando. Depois que fez o preparo, pega lá o silicone e faz o provisório. Tranquilo. Todo mundo acompanhou até aí? Todo mundo acompanhou? E aí vem aquela história, ó. Se o meu dente é escuro, eu vou ter que desgastar mais do que na metalocerâmica, uma cerâmica pura. Aqui eu vou ter que ter 2 de desgaste. Se o meu dente é claro, eu vou desgastar menos, pode ter só 0,5 de desgaste. Isso muda. Se fosse metalocerâmica, ia ser sempre 1,5. Tá? Ah, mas professor, muda muito isso, nós estamos falando de 1 milímetro. Desgastar 2 e desgastar meio. O que muda? O que muda? Eu desgastar 2 milímetros ou desgastar meio milímetro? 2 milímetros eu estou em dentina. Eu cheguei em dentina totalmente. Meio milímetro eu estou em esmalte. O esmalte é o top que a gente quer de adesão. É o top de durabilidade. O esmalte é mineral. Então, essa restauração ela vai ficar melhor aderida e isso vai durar muito mais do que em dentina. Em dentina, ela vai ficar mal aderida. Ela vai ficar mal aderida e como a dentina é úmida, ela vai degradar muito mais rápido a madeira. Sem contar que quando eu chego em dentina, pode dar o quê? Sensibilidade. Esse preparo aqui, ó, num dente vital, tem uma grande chance de dar sensibilidade. Pode ser pós-preparo, pode ser pós-cimentação, pode ser 6 meses depois. Então, é muito melhor se eu conseguir isso aqui, ó. O que a gente pode procurar sempre é desgastar menos. Mas para desgastar menos, eu não posso ter um dente cheio de vizinho. Tá? Então, se eu consigo desgastar pouco, eu estou com todas as vantagens. Então, tá aqui. Fiz o provisório. O que a gente vai fazer agora? Moldar. Como que a gente vai moldar? Que material? Qual o material e qual a técnica? Falem aí para mim. Silicone, aqui na faculdade, de condensação. Consultório poderia ser de adição. E a técnica de moldagem? Técnica de moldagem de 2 tempos. Eu faço pesado primeiro, depois eu ponho fio, depois eu tiro o segundo fio e ponho leve. Tá? Vamos manter sempre assim. Silicone de condensação, moldagem de 2 tempos. Vai dar certo, vocês vão gastar pouco e vão ter um resultado ótimo. Tá? Seria o 4º passo. A outra opção é a gente usar o scanner. Mas olha que interessante, pessoal. No scanner, a gente escaneia, prepara, depois põe o fio, depois escaneia de novo. Eu posso usar a mesma técnica no scanner. Quem desligou esse ar-condicionado aí começou a ficar quentinho. De novo. Vamos lá. Ligue 22 graus. Eu não falei com você. Tá olhando pra mim, entregou. Se entregou, Manuel. Vamos lá. Eu só tenho pra
Então, olha só, o que a gente vai ter que tomar cuidado aí? Que a gente vai ter que colocar um fio. E a gente vai associar essa técnica mecânica com uma técnica química. Quando eu coloco essas soluções, tem uma que a gente usa mais, que é esse aqui, ó, cloreto de alumínio. Que é esse que vocês vão ter na clínica, ó, vocês vão ter no viscostático, aqui na clínica. Ele é gel. E vocês também vão ter o hemostop, que é fluido. O hemostop, vocês encharcam o fio. O viscostático, que é gel, vocês colocam só na gengiva. Então é diferente como que usa. Tá? É diferente como usa. Esse que é gel, vocês vão passar lá, esperar, tirar e colocar o fio. Esse aqui, que é líquido, vocês vão encharcar o fio. É bom tirar o excesso só desse produto antes de colar na gengiva. Qual que é o melhor, Marcelo? Sempre o viscostático, porque a concentração dele para o cloreto de alumínio é muito maior, ele é 13%, esse aqui é 1%. Então esse aqui controla muito menos o sangramento do que esse. Então esse aqui funciona melhor. Tem outro tipo que a gente vai estar fazendo de uma determinação alérgica. Depois você vai me falar dessa paciente aqui, eu nunca vi. Eu nunca li sobre essa alergia aqui, tá? Aí depois você fala comigo pra gente ver lá o que pode ter sido também. Beleza, então olha só, vamos lá. Depois vamos ver a moldagem, ó. Moldagem convencional é isso aqui que eu quero que vocês façam. Silicone de condensação na técnica dos 2 passos. Silicone de adição eu poderia passo único, mas a gente não tem aqui. Então, beleza. Aí, ó. Vamos ver. Talvez eu possa ter moldado. Será que eu moldei com silicone de adição aí? Acho que não, né? Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Estou colocando os fios. E o pesado já estava feito. Ou seja, fiz o pesado, coloquei os fios. Agora eu vou provar a moldeira antes de colocar o leve. Fui lá, coloquei o leve. Puxei. Tá? Então eu fiz o pesado primeiro, depois coloquei os fios, testei o pesado, puxei o fio e coloquei o leve. Essa é a sequência que eu quero que vocês usem. Para colocar o fio, a melhor espátula é a própria espátula de resina de vocês. Tá? Não precisa comprar uma espátula para fio. Pode usar a espátula de resina, aquela supra-fio. A pessoa já comprou espátula para fio. Melhor ainda. Bom também. Tá? Bom também. E a gente faz a nossa moldagem. Tá? Eu não sei como é que coloca quando Então tá aqui, ó. Então vamos lá nas etapas. Fazendo só panelando. moldagem no pesado. Eu já misturo, já mexo a moldeira para criar um alívio. Ninguém vai moldar com afastador. O afastador é só para eu fazer um vídeo e vocês poderem ver. Tá? Moldei o pesado. Ah lá. Passei o hemostático. Passei o hemostático. Esse aqui é o hemostático em gel. Passei o hemostático, esperei 2 a 3 minutos. Coloquei o primeiro fio. Então tá aí, o primeiro fio é o fio mais grosso. O primeiro fio é o fio mais grosso. A própria caixinha do fio já tem um negocinho para cortar, para medir. Vou colocar esse segundo fio. Então tá aí, primeiro fio. Primeiro fio, perdão, gente, é o mais fino. O primeiro fio é o fio mais fino. Então, eu vou ficar aqui esperando eu inserir esse fio, né? Então vamos lá.
Depois a gente insere o segundo fio, que é o mais grosso. Em seguida, a gente espera 2 a 3 minutos, puxa só o fio mais grosso e injeta o leve. Esse aqui é o silicone de adição ou de condensação? Adição. Adição. Então tá aí, ó, sequei, injeto lá no sulco gengival. Já tinha injetado dentro da moldeira, agora eu vou pôr a moldeira lá, ó. Isso aí. Pronto. Espero esse material polimerizar. Espero polimerizar. Tá lá. Tirei e eu vou verificar a moldagem se ficou boa ou não. Tá? O que eu tenho que ver da moldagem? Eu tenho que ver se ficou pelo tempo. Depois disso, qual é a etapa? Depois que eu moldei. Depois que eu moldei. O scanner era assim, ó. Se for fazer com o scanner é esse instrumento aqui, esse aparelhinho, que à medida que eu vou passando sobre o dente, ele vai copiando as áreas. Tá? Mas tá aí, ó. O quinto passo vai ser prova e ajuste da cerâmica. Por que eu não coloquei aqui prova e ajuste da estrutura? Porque a gente está fazendo a cerâmica na metade. Então tá, prova e ajuste da cerâmica. Eu vou precisar desses materiais que eu mostrei para vocês. Pontas diamantadas de peça reta, as borrachas diamantadas de peça reta e o disco de pano ou de filtro, tá, com a pasta diamantada. E a gente vai lá, ó, e faz os ajustes. Tá? Coloquei as coroas, uma está desadaptada, eu fui ver a desadaptação com leve. Coloco um pouquinho de leve dentro da coroa. Eu não provei o copy. Por que eu não provei o copy nesse caso? Se eu pedir uma coroa maquiada, ela vai vir inteira pronta. Não vai ter copy. Aí eu já provo a coroa inteira. O que eu tenho que olhar nessas coroas? Se eu tenho degrau positivo, se eu tenho degrau negativo, ou se eu tenho a fenda. Nessa aqui, ó, me deu uma fenda. Ela nem desceu. Tá? Ela nem desceu. Então eu vou fazer um ajuste para ver se ela desce. Coloquei o leve em posição, voltei com a coroa lá e marcou aqui. Faço um pequeno desgaste, a coroa adapta, agora eu vou checar os contatos. Então eu vou para os contatos proximais primeiro, depois eu vou para os contatos oclusais. Então fiz lá todas proximais, depois oclusal. Estando tudo legal, o que eu faço? E vocês notem, ó, não já veio com brilho? O glaze já está dado. Tá? Então aqui já veio para eu provar a cerâmica e a cerâmica estava com glaze. Não preciso mandar para o laboratório. Ele mandou pronto. Tá ótimo mandar pronto. O problema é se eu tivesse que ajustar muita coisa. Tá? Mas a maioria das vezes eu moldo e mando vir pronto. Moldo e mando pronto. Tá aí. Provei, deu certo. O que a gente vai fazer agora? Cimentar. Então a gente vai para o último passo, que é a cimentação. Tá? Que é a cimentação. Então tá aí, ó. O que a gente tem de opção de cimento? A gente tem dois tipos que a gente vai usar. Ou ele vai ser foto, ou vai ser dual. Todo mundo concorda que para cerâmica é só cimento resinoso, não é? É isso aí. Cerâmica é só cimento resinoso. Que pode ser fotopolimerizável ou pode ser dual. Mas cerâmica é só cimento resinoso. E se fosse metalocerâmica, qual cimento? Qual? Se fosse metalocerâmica, qual cimento? Qual cimento? Se fosse metalocerâmica. Fosfato de zinco, perfeito. Então tá aqui. Então eu vou pegar, ó, um cimento foto. Quando que eu usaria um cimento foto?
quando essa peça fosse fininha. Aí ia passar luz. Se fosse uma faceta, se fosse uma lente de contato, aí o foto ia conseguir passar luz através dela. Se for uma coroa, não pode ser só foto polimerizada. Se for uma coroa, a gente vai usar os cimentos duais. Tá? E é esse aqui que vocês vão usar na clínica, que é o Alcem. Todos esses são cimentos duais. Pode usar qualquer um deles, na verdade. Tá? Então, se for coroa, cimentos duais. Se for faceta, cimentos fotoativados. Tá? E aí, o que vocês têm na clínica? Vocês têm na clínica um fotopolimerizador que fica guardado lá, que a gente usa quando vai cimentar a faceta coroa, que ele é mais forte que o fotopolimerizador da cadeira. O foto da cadeira, ele é antigo, ele é de baixa potência. O bom é que vocês dobrem até o tempo de polimerização para fazer resina. Então a gente recomenda 20 segundos de cada lado, 20 segundos por incremento. É para vocês fazerem 40 segundos com esse foto na cadeira. Com o foto que vocês vão pegar lá, não, aí a gente pode fazer só 20 segundos. Então tem um foto lá que é mais forte, que tem uma potência maior. Então tá aí, ó. Cimento resinoso. E aí a gente vai fazer a cimentação. Tá? As peças que forem mais finas, a gente usa um cimento foto, e as peças que forem mais espessas, o cimento dual. Então tá aí. Isso aí. Peças mais finas, cimento foto. Peças mais espessas, cimento dual. Todo mundo acompanhou? Então vamos lá para a nossa cimentação. Ó. Nossa cimentação. Provei as peças estavam legais. O que é que eu vou fazer na peça? A peça eu vou fazer o ácido fluorídrico, 10%. Vou lavar e vou passar o silano. Quanto tempo eu vou deixar esse ácido aqui? 20 segundos. Porque é o de silicato, que é a cerâmica que a gente vai usar nele. 20 segundos. Então, vou deixar esse ácido aqui 20 segundos, vou lavar bem, vou secar e vou passar o silano. E o silano, quantas vezes eu passo? Pode passar uma vez só, esperar secar. Preparei a peça. Vamos deixar a peça guardadinha lá. Vamos preparar o dente. O que eu vou fazer no dente? Ácido fosfórico, secar, passar o adesivo e polimerizar. No dente é igual fazer resina. Ácido, adesivo e polimeriza. Perigo nessa hora. Se esquecer o ácido aqui, vai dar tudo ruim. Esse ataque ácido é muito perigoso. Não pode deixar mais de 15 segundos. É um monte de dentina exposta. Se você deixar mais que 15 segundos e cimentar a coroa, o paciente pode relatar sensibilidade depois. Aí tem que tirar a coroa e fazer tudo de novo. Só fazer M. Não. Se foi o motivo você ter errado no ácido, tira e faz de novo. Vai esperar ter uma pulpite irreversível. Essa dor pós-operatória é uma pulpite irreversível. Está doendo, está sensível. Após um procedimento que a gente fez errado. Ainda dá para recuperar. Desde que não tenha dor constante, dor quente, dor espontânea. Se não tiver, tira a coroa e faz outra. E acerta o ataque ácido. Meu Deus.
Tá? E acerta o ataque ácido. Então está aqui fazendo a polimerização. E aí a gente coloca o cimento e cimenta a coroa. Tá? Coloca o cimento e cimenta a coroa. Só o fato de tirar e fazer de novo já melhora. Só de você tirar já melhora. Sabe por quê? O excesso de ácido, você danificou a matriz de colágeno e você expôs os tubos dentinários. Entrou monômero, que é a resina não polimerizada. Esse cara é o agressor. Esse cara está no cimento. Quando você tirar a coroa e tirar o cimento, já vai melhorar. Já vai melhorar. Aí você volta com o provisório, coloca um cimento provisório e aguarda. E o autocondicionante? Pessoal, vamos ficar mais um pouquinho aí, né? Quem sabe vai melhorar. Pode esperar no máximo uma semana. Mas vamos esperar mais um pouco? Se der mais de mês, você causou a pulpite irreversível. Agora vai ter que fazer o canal mesmo. E o autocondicionante? A gente conversa. Tá. Tá? Beleza. Então é isso aí. O que seria bom nesse momento? Se eu tivesse um adesivo autocondicionante. Se eu tivesse um adesivo autocondicionante, eu não ia precisar fazer ácido. Muito melhor. Tá? É mais indicado. Sempre que eu tenho dentina exposta, o adesivo autocondicionante é mais indicado. Tá? Então hoje, para vocês terem ideia, no consultório eu só uso o autocondicionante. Eu não uso mais o convencional. O autocondicionante ele é melhor, principalmente nos casos de sensibilidade. Tá? E aí vocês me lembrem que eu vou pedir para comprar o universal, que é o autocondicionante. Caso não tenha, eu não lembro se tem aqui na clínica. Mas está aí, eu coloco as coroas lá e olha só o cuidado que eu tenho que ter. Não pode escorrer cimento em cima dos outros preparos, senão eu não vou conseguir tirar isso depois. Eu tenho que tomar muito cuidado. Tá? Então eu cimento do meio primeiro, depois eu cimento os outros. Mas se eu não estou cimentando tudo junto, eu tenho que ficar de olho nos dois do lado. Se cair cimento, a coroa não vai entrar. Tá? Então eu tenho que ir lá tirar o excesso. Tirei o excesso, pronto. Checa a oclusão, checa os contatos, vê se está tudo certo. Tem um material que vocês já têm que não pode faltar na hora de cimentar uma coroa. Chama tira de lixa Maxi Cut. É aquela que vem no kitzinho da TDV de vocês, que ela é um serrote. Ela corta embaixo, ela não corta do lado da lixa. Essa tem que ter, porque se ficar esse cimento aqui, a única coisa que vai tirar é essa lixa. Tá? Você passar broca aqui, tem um risco de você danificar o preparo. E se ainda ficar colado de cimento um dente do outro, só aquela lixa resolve. Nada mais resolve. Sem aquela lixa, 2 horas de consulta. Com a lixa, 5 minutos resolve. Então tem que ter. Você tira de lixa mais grande. Confio se vocês têm. Tá? Na hora de cimentar a coroa, ela é fundamental. Tá? Ela é fundamental. É a mesma coisa quando faz 2 resinas ao mesmo tempo, aí cola um dente no outro. Essa é a lixa que vai ser usada. Tá? Tira de lixa de aço Max Cut. Da TDV. Pode comprar a TDV. E a de R$25? Microdonte. O que tem? Um pacotinho. Não, se ela for Max Cut, pode. Tranquilo. Tem Qualquer meiozinho. uma, ela é boa. Ela é boa. Tá? Tem uma da marca que é daquela de broca, da American Burns. Serve, qualquer uma serve. Tá? Aí não precisa ter nada demais. Né? Só vai tirar uma AliExpress. Aí tem que comprar o caro mesmo. Todas as outras você acha. Agora essa aí você Não acha. vale a pena. Essa tem um preço. Já que achou? Você for comprar. Aquelas matrizes para resina pré-montadas vale muito a pena, porque aqui é 280, lá vai dar R$27. Algumas coisas valem, né? Mas outras não. Tá bom? Tudo certo, pessoal? Deu para entender o passo a passo? Certo? Então tudo bem por hoje.
Tá? Só isso.